E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é João Pedro. Seja bem-vindo ao primeiro episódio dessa série nova, nesse canal novo. Nessa série aqui eu vou estar introduzindo vocês um pouco de programação básica, né? Nesse primeiro vídeo aqui a gente vai entender um pouco da lógica de programação e alguns fundamentos bem básicos sobre a linguagem que a gente vai utilizar, que é o C, beleza? Mas antes de começar, eu quero mostrar para vocês alguns temas que a gente vai abordar nessa série, que vai ter 8 vídeos. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou dar uma introdução à lógica de programação e alguns fundamentos básicos. Já no segundo vídeo, a gente vai começar a usar variáveis e constantes também, entender como é que funciona a tipagem, a declaração, a atribuição de valores e etc. Já no terceiro vídeo, o assunto vai ser estruturas condicionais, if, else, switch case. Vamos entender o que é e vamos praticar bastante. O quarto vídeo vai ser sobre laços de repetição, loops infinitos. Vamos chegar lá também. O quinto vídeo vai ser sobre vetores e matrizes. Depois o sexto vamos falar sobre manipulações de strings. Vamos também aprender a criar arquivos, a ler arquivos com o nosso programa em C. Depois vem registros e por fim o nosso último vídeo vai ser sobre funções, beleza? Então bora começar. Então, o nosso primeiro passo aqui para a gente aprender a programar é desenvolver o pensamento lógico, a lógica de programação. É uma tarefa um tanto quanto complexa, mas que pode ser aperfeiçoada com bastante treinamento. E a melhor maneira de praticar isso é construindo algoritmos. Um algoritmo é uma sequência lógica de etapas para realizar uma determinada tarefa. Por exemplo, fazer um bolo. Lá nas instruções, lá no passo a passo, você tem coloque tanto isso de farinha, coloque tanto isso de água, tanto isso de ovos, tanto isso de leite. Você tem uma sequência lógica, você tem várias etapas e você vai ter o seu resultado que vai ser o seu bolo. Construir um algoritmo é praticamente a mesma coisa. Você vai ter várias etapas seguindo uma sequência lógica e o resultado vai ser o seu código rodando bonitinho, beleza? Antes de continuar, a gente precisa entender e separar duas coisas, que aprender uma linguagem de programação é diferente do que aprender a programar. Aprender uma linguagem de programação, você está aprendendo as regras da linguagem, você está conhecendo os recursos, você está compreendendo os erros, você está preocupado com a forma das coisas. Sinais que você está aprendendo uma linguagem de programação é que você gasta o seu tempo corrigindo e reescrevendo o código, você não consegue reaproveitar quase nada e você quer rapidamente chegar ao código final. Já aprender a programar, você desenvolve lógica de programação, você cria bons algoritmos, você aplica o conhecimento em diferentes linguagens e você está preocupado com a função das coisas. Sinais que você está aprendendo a programar é que você gasta o seu tempo pensando, rascunhando uma solução antes de fazer. E você também consegue reaproveitar o que você já fez. E você também quer entender o funcionamento dessas coisas. Então é essencial a gente primeiro aprender a programar do que simplesmente aprender uma linguagem de programação qualquer. Nessa série de vídeos, a gente vai usar a linguagem C. Ela é uma linguagem bem simples, uma linguagem bem leve, ela possui diversos recursos para programação, ela é fácil de executar em diferentes sistemas operacionais, como por exemplo Windows, Linux e Mac. E se você tiver algum problema em rodar o seu código, se você tiver alguma dúvida sobre o seu código, você pode pesquisar na internet, vai ter um amplo suporte da comunidade, diversos blogs, diversos tópicos, com certeza vai ajudar você, então fica a dica. Passando para a próxima etapa, a gente vai aprender o que é uma IDE. Uma IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado. Ela vai oferecer no único programa, no único software, diversas ferramentas que a gente vai precisar para programar. Ela vai automatizar e facilitar diversas coisas, algumas funções do processo de escrita do nosso código, de compilação do nosso código, né? E existem vários tipos de IDE, algumas mais complexas, outras mais simples. E a IDE ideal, ela varia de acordo com o perfil de cada programador. Aqui na nossa série de vídeos, a gente vai usar o CodeBlocks. Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link para a instalação do CodeBlocks. Então, feita essa instalação bem básica, bem simples, a gente vai partir para o nosso primeiro programa. Então essa aqui é a interface do CodeBlocks. Abrindo o CodeBlocks, essa é a primeira coisa que a gente separa. E para a gente criar o nosso programa, a gente precisa criar um arquivo. Então a gente vem aqui em File, vem em New,
arquivo vazio. Beleza, a gente criou um arquivo, só que a gente precisa salvar ele com a extensão .c, né? Um código .c. Então a gente vem em File de novo, salvar arquivo como, vou renomear ele para primeiro código e salvar. Já vai salvar como tipo C. Beleza. Feito isso, a gente pode começar a programar. A primeira coisa que a gente faz em uma linguagem de programação C é declarar as bibliotecas. Para declarar as bibliotecas é bem simples. A gente usa hashtag include. Include. A biblioteca que a gente vai usar é o stdio.h. Mas o que são bibliotecas? Basicamente, bibliotecas são subcódigos com diversas funções que vão ajudar a gente a poder rodar nosso código, a poder fazer o que a gente quer. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o stdio.h. Beleza, é assim que a gente se escreve, entre essa maior e menor, a biblioteca, e beleza. Declaradas as bibliotecas que a gente vai usar no nosso programa, a gente precisa abrir agora a nossa função principal. Então, int main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Beleza. Então, aqui dentro da nossa função main, a gente vai poder colocar os nossos algoritmos, né? Então, vamos começar com algo bem básico, vamos imprimir um texto na tela. Para você fazer a impressão do texto na tela, a gente vai usar uma função que vem dessa biblioteca stdio.h, que é o printf. Então, printf, abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas para a gente colocar um texto. Se você colocar um texto sem as aspas, não vai aparecer nada, vai dar algum erro. Para a gente imprimir um texto na tela, a gente precisa das aspas. Então, vamos colocar o nosso texto aqui, vamos dar um Hello World. E beleza, o nosso código ainda não está pronto, ainda está faltando umas coisas. Para a gente dizer para o código, para o programa, que o printf acabou, que aqui é o fim do meu printf, eu preciso colocar um ponto e vírgula. É para isso que o ponto e vírgula serve. Sempre que eu for fazer um printf novo, ou sempre que eu for, sei lá, declarar uma variável, uma função, etc., a gente precisa usar o ponto e vírgula, porque o programa precisa entender que a gente, que aquele é o fim da linha do printf da função. Beleza, feito isso, a gente vem aqui no final da nossa função, a gente dá um return 0. Toda função ela precisa retornar alguma coisa, ela vai retornar alguma coisa, no nosso caso ela vai retornar 0, não vai fazer muita diferença, mas precisa ter. Beleza, feito isso, a gente vai precisar compilar e rodar o nosso código. Para fazer isso é bem simples, você vai simplesmente vir aqui nessa engrenagem junto com esse botão verde, que é o Build and Run. O que é o processo de build? Basicamente, ele vai pegar essa linguagem C, vai transformar em uma linguagem que o computador possa entender e vai rodar, vai executar o código. Então, build and run. Ele abre aqui um terminalzinho e vai estar ali o texto que eu imprimi, o Hello World. Beleza? Agora, vamos colocar outro printf. Então, a gente imprimir outro texto, printf. Vamos colocar meu nome maiúsculo. Perceba que aqui no CodeBlocks, aqui no programa, eu pulei uma linha para fazer um novo printf. Só que se eu construir e rodar, opa, esqueci do ponto e vírgula, hein? Não pode esquecer do ponto e vírgula. Se eu compilar e rodar, ele não vai pular uma linha, ele vai deixar tudo junto, ele vai concatenar tudo. Então, para a gente poder pular uma nova linha, criar uma nova linha, a gente usa uma tag chamada _n. Tem que ser barra normal não funciona. Tem que ser a contrabarra. E se eu colocar aqui o contrabarra N logo depois do meu Hello World, dentro das aspas ali, ele já vai pular uma linha bonitinho, vai ficar perfeito. E se eu quiser pular várias linhas também, vários contrabarra N's, vai dar um espação enorme. Pulei várias linhas, né? Outra função legal é o contrabarra T, é a tag de tabulação. Então, por exemplo, eu vou dar um contrabarra T. A tabulação é quando a gente dá um tab no teclado. Você percebe que o texto ele vai pro lado, ele vai mais do que um espaço, assim, mais tipo como se fosse 5 espaços. Então a gente dá um tab para deixar bem formatado, é a tabulação. Então, se eu der um contrabarra T aqui no meu código, ele vai dar um tab, ele vai jogar o texto pro lado. Se eu der vários contrabarras T também, ele vai jogar o meu código
vai jogar meu nome lá para casa do caixa prego. Então esse foi o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro código. No próximo vídeo a gente vai começar a mexer com umas funções novas, como variáveis e constantes. Vamos começar a brincar com números, fazer operações como soma, multiplicação e divisão. Então, para finalizar, recapitulando tudo que a gente viu nesse vídeo, a gente aprendeu o que é lógica de programação, né? O processo de planejar e resolver problemas, né? Etapas e sequências lógicas. Vimos o que é uma linguagem de programação, é um meio pelo qual a gente dá instruções, e a gente está utilizando o C, que é uma excelente linguagem de programação para iniciantes. E também aprendemos sobre o que é a IDE, que é o ambiente que a gente escreve nosso código, que a gente compila e executa o nosso código. Beleza? Vimos também algumas funções da linguagem C, como printf, e algumas tags especiais, como o /n, o contra/n e o contra/t. Então é isso. Curta o vídeo, se inscreva para mais conteúdos de programação e não deixe de praticar. Até a próxima.